É Jesus que não vai nos dar os olhos do Espírito, porque senão a gente vai sempre julgar. Lembra que Deus falou de Davi: o homem julga segundo a aparência, mas eu, Deus, olho pro coração. Não é porque você sabe a Bíblia, porque você tem uns versículos, porque você canta o louvor e porque você ouve Cassiane, que os demônios vão se submeter e o teu nome está escrito no livro da vida. Porque Jesus falou: olha, não conheço. Ah, mas eu te conheço. Pois é, mas eu não te conheço. Porque tem um nível hard para discípulo. E para discípulo é todo dia um pouquinho. É mais de Cristo um pouquinho. Todo dia. Não é um dia. Quando aquilo aconteceu, quando ele me deu uma palavra. Quanto tempo faz, amada? O que ele falou com você hoje? Porque ele fala o tempo todo. E não tem que ser uma super coisa. Porque ele fala, o Espírito Santo ensina todas as coisas. Todas as coisas, põe aí no teu combo. O que é todas as coisas para você? Ah, você pergunta para ele o que vestir, o que comer. Às vezes sim, não é todo dia. E tem vezes que eu pergunto e ele não responde. Mas tem vezes que eu não pergunto e ele está falando. Aliás, 95% das vezes. Porque quando você cria o hábito de ouvir, ele fala. Agora, quem você está ouvindo? Porque a gente tem a chance. Pedro estava ali na presença de Jesus. Gente, ele estava na presença de Jesus. Ele estava na presença de Jesus. Ele estava na presença de Jesus e errou feio. Ele acertou o gol, ele fez o pênalti. Só que na próxima chance dele dar o pênalti, ele jogou para fora. Ele ouviu o diabo. Mas sabe o que é o mais louco de tudo isso? Pergunta para mim, o que é o mais doido disso tudo? Ele não foi embora. Ele foi chamado de Satanás e não foi embora. Você vai desistir porque um dia você foi tola? Você vai desistir porque você caiu? Você vai desistir porque você pisou na jaca? Que bom que foi só o pé. Não precisa mergulhar de cabeça. Tem gente que é aquela coisa, ai, porque né? Jaquei na dieta. Tá tudo bem, porque você comeu um brigadeiro, vai comer a barricia toda? Dependendo do dia do mês, a gente faz isso. Mas não é todo dia. Domínio próprio. Se você consegue dizer não para comida, você diz não para qualquer coisa, amada. E muitas vezes a gente tem que refrear a língua. Quem refreia a sua língua, refreia o corpo todo. Ou coisa difícil, ainda mais eu que sou falante. Eu já penso alto. Quando eu vejo, eu já falei. Agora pensa o preço caro que eu pago por causa disso. Mas ao mesmo tempo, é o mesmo dom que Deus me deu. Então o que acontece? Eu e o Rodolfo, a gente brigava. Voltando lá no assunto da briga. Ah, vocês brigavam? Sim, a gente briga. Vira e mexe, sai um sadaraço. A Jana, que trabalha com a gente, está lá em casa e ela sabe. E mesmo que, tipo assim, se ela não estivesse lá em casa, eu conto. Ah, eu e o Rodolfo não estamos bem hoje. Isso é o meu despertador. Me avisando que está quase. Está quase, não é que venceu, está quase. Era para vocês falar, ah, ainda bem. Mas o quê? Quando a gente brigava, eu falava assim para ele: por que você não pergunta para o Espírito Santo como ele me vê? Por que você não pergunta para Jesus como ele me vê? Porque quem vai te ensinar a ver o outro é o Espírito Santo. Sabe aquela coisa, os olhos? Jesus dá-me olhos para ouvir, quer dizer, olhos para ver. Ouvidos para ouvir, olhos para ver. É Jesus que não vai nos dar os olhos do Espírito, porque senão a gente vai sempre julgar. Lembra que Deus falou de Davi: o homem julga segundo a aparência, mas eu, Deus, olho pro coração. Aí você fica, mas o coração é enganoso. Não, o coração é o teu pensamento, a tua alma, tudo que está no teu sentimento. E a nossa alma nos engana, aquilo que eu estava falando. A alma fala assim, ó, tá demorando. Tá muito frio, tá muito quente, tá não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo a alma fala, mas eu sei que eu tenho que estar aqui. A gente oscila. Eu sempre falo, não é à toa que uma das músicas que teve mais baixadas no YouTube, mais ouvidas, é aquela Aquieta Minha Alma, que é uma oração de Davi. Davi entendeu que a alma dele precisava, fica quieta. Deixa que espera em Deus. A fé é a certeza das coisas, não a dúvida.
A fé não é a dúvida, porque a gente fica assim, Deus é Deus, aleluia, Deus tem uma obra na minha vida. Aí você sai daqui e fala, mas será que tem? Não estou vendo nada. Eu era assim, Deus falava para mim, filha, eu vou te honrar. Eu falava, não estou vendo honrar nenhum, só estou vendo desgraça. Porque a gente é imediatista, a gente quer agora. A gente quer agora, a gente quer, é igual Sara. Ah, Deus vai me dar um filho, traz a concubina, vamos fazer um filho aí na outra. Não era isso, Sara. Mas ela quis antecipar. E sabe o que aconteceu? O que era dela estava preparado. Deus não mudou o plano porque ela antecipou. Porque se Deus fosse a gente, ia dizer, pronto, agora ela já errou. Já pisou na jaca. Não vou mais dar filho. Não, Deus não muda. Promessa é promessa. A diferença é que teve um atrapalho ali. E a gente faz igual. Eu quantas vezes murmurei de Sara. O Espírito Santo fala para mim, filha, fica quieta que tu fez pior. Quantas vezes eu tentei ajudar Deus. Quantas vezes eu dei um empurrãozinho querendo convencer o meu marido. Até eu entender que eu precisava falar, por que você não pergunta como o Espírito Santo me vê? Porque é muito mais fácil o Espírito Santo te explicar como eu funciono do que eu tentar te explicar. Porque o demônio da comunicação está aqui no nosso meio. Eu falo A, ele entende D. Não é nem B, é D, E, F, G, H. Você fala assim, porque eu não estou me sentindo amada. Você quer dizer que eu não te amo? Não, eu não estou dizendo que tu não me ama. Eu estou dizendo que eu não estou me sentindo amada. Não, porque o que tu quer dizer, não, o que eu quero dizer eu estou dizendo. Mas a gente entende conforme as nossas feridas. Você não pode entrar dentro do outro e convencer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quando eu quero uma coisa do Rodolfo, sabe para quem que eu peço? Para o Espírito Santo. Eu nunca me esqueço um dia que eu queria muito ir no monte. Era uma coisa lícita, era uma coisa muito legal, santa ir no monte, né? Tipo assim, nossa, Deus tem que deixar eu ir no monte. Senhor pede para o Rodolfo para eu ir no monte. Espírito Santo fala com ele para ir no monte. Pedi para ir no monte, ele deixou. Só que o monte demorou. Quem entende que a oração do monte demora? A oração do monte eu não voltei 1h, voltei era 4 e pouco. Quando eu entrei em casa, quando eu botei, eu ouço um grito lá de dentro. Tá pensando que é solteira? Isso é hora de chegar em casa, Alexandra. Nunca mais eu vou te deixar ir. Eu estava aqui, acordado, parará. E assim, o discurso foi assim, foi longo. E eu estava assim, né? Mas Senhor, nós não combinamos? Eu tinha todo argumento para falar assim, mas eu estava no monte, eu estava orando por você e por mim, seu ingrato. Você me deixou e agora está querendo de volta? Então eu não tivesse deixado, eu não devia ter ido, então. Porque eu tinha o discurso pronto, o Espírito Santo falou assim. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Sabe por quê? Não adianta você achar que vai perguntar uma coisa para o Espírito Santo e ele vai parar de falar quando convém para você. Uma vez que ele começa a falar, ele vai falar todo o resto. Porque o problema é que a gente quer que Jesus nos ajude só até onde a gente quer. Aí ele começa a se meter em outras áreas e a gente fala assim, aqui não, aqui eu ainda não estou preparada. Alguém? Aqui eu ainda não quero entregar essa área do fica quieta. Se eu tenho até razão. Aliás, holy, holy, santo, santo eu. Glórias a mim, que estava orando no monte. E você aí vendo futebol carnal. Eu me lembro, isso faz mais ou menos uns 10 anos. Mas naquele dia Deus me ensinou algo. Porque não adianta eu pedir uma coisa para o Espírito Santo e também não saber obedecer ele depois. Porque nem sempre não é porque Deus permitiu, ou eu convenci, não sei, não lembro se eu falei, amor, será que por favor, você pode me deixar ir no monte? Porque a gente fala assim, né? Eu não lembro como é que eu pedi, pode ser que eu tenha manipulado, mas eu acreditei que foi Deus que deixou. Afinal de contas, não era uma bolsa que eu queria, era ir para o monte. Vocês estão entendendo? Mas o que? Uma vez que o Espírito Santo começa a falar, ele começa a falar. A gente que não pode extinguir
Entristecer o Espírito Santo é uma coisa, extinguir é outra. A gente entristece quando a gente faz as nossas vontades. E você entristece no mesmo dia, você já alegra ele de novo, que você fala, foi mal. Aí ele fala, então não faz de novo. Vai, não peca mais, não repete o erro. Zerou a conta. Te perdoei, não faz de novo. Você desrespeitou, não faz de novo. E aí eu pedi para ele, eu digo, por que você não pede para Deus te mostrar como Ele me vê? Porque é assim que eu faço com Ele. Senhor, como é que Ele funciona? Como é que o meu filho funciona? Como que o meu chefe funciona? Um pai, por exemplo, meu pai é a linguagem de amor, o que ele gosta? Ele gosta que quando eu viajo, não adianta eu trazer uma roupa para ele. Ele gosta que eu traga comida. Alguma coisa diferente, alguma bala diferente, algum chocolate com pimenta não sei o que, sei lá. Alguma coisa diferente, ele gosta de comidas diferentes. Eu fui para os Estados Unidos esses tempos, ele me pediu aquelas carnes secas que vem dentro de um envelope. Tipo, poxa, pai, carne seca. Ele gosta? Não tem aqui. Mas carne seca, tipo assim, desidratada, tipo com mega, super, um monte de conservante. Não é nem gostoso, mas ele gosta. Então o que acontece? Sempre quando eu vou voltar, quando eu estou lá, eu compro o beef jerky para ele. Então eu posso ter trazido a calça jeans da Diesel para ele. Nunca trouxe, só estou inventando. Eu posso trazer uma camisa da Armani para ele. Ele não vai se alegrar tanto quanto eu trazer uma balinha de gelatina daquelas de dentadura lá. Ou uma outra coisa, uma bala de goma diferente, de um sabor que ele nunca viu, de tangerona. Mistura de tangerina com manjerona, sei lá, sabe aquela coisa assim, de um sabor que não tem? É a linguagem dele. A minha mãe ama ganhar livro, mas estou falando de pai. Por que pai? Pai, ele quer que o quê? Que você tenha intimidade a ponto de saber o que ele gosta. Não adianta eu pegar e ligar para o meu pai e falar, pai, o que você quer de presente? Pensa que eu não faço isso? Eu faço isso. Pai, você quer que eu leve o quê? Ele, nada, filha. Eu, como assim nada? Ele, não estou precisando de nada. Porque um pai não pede. O papel do pai é dar. Se ele me pedir é porque é uma coisa que ele está precisando muito. Tipo assim, sabe, uma pilha assim, uma bateria da minha pistolinha de botar prego na parede, que eu comprei na Home Depot, ele me dá específico. Então eu preciso de uma lâmina de barbear, porque o meu barbeador acabou e aqui no Brasil não tem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa específica. Talvez Deus te peça coisas específicas, mas na verdade é nosso papel como filho saber o que Ele gosta. Às vezes Deus pode pedir para você pedir perdão para uma pessoa em específico, que Ele sabe que vai ser um pouquinho de trabalhoso para você. Mas é teu papel como filho é saber que o pai se alegra quando você perdoa. Você não tem que toda vez perguntar o que Ele quer. Quando você tem um relacionamento de intimidade, você já sabe o que o pai gosta.